nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Gente, nossa viagem tá se aproximando. Ai, gente, estamos precisadas, viu, de umas fériasinhas. Mesmo que seja só uma semaninha, a gente tá muito precisada. Sim. Que tá tudo caindo aos pedaços. De saúde mental não temos. Dinheiro não temos. Quando esse episódio sair, se você não é nosso apoiador, né? Se você tá ouvindo na segunda, vai faltar menos de uma semana pra gente viajar quando sair o app. Pois é. Estou contando os minutos. Preciso sair desse país logo. Nossa, eu tô precisando de um verão bom, um verão quente. Bom, a gente precisa terminar o que eu comecei. É verdade. Eu estava num período, assim, bastante ok. Daí eu comecei a fazer esse roteiro, que é um pesadão, e eu fiquei deprimida. Claro. Então, eu entendo se vocês também ficaram deprimidos. A gente recebeu algumas mensagens já dizendo que foi difícil ouvir, que foi pesado, que ninguém gosta de casos com criança. Mas, como eu falei, gente, não foi um episódio muito gráfico e eu acho que é um caso muito emblemático que talvez seja mais relevante do que a gente imagina. Ou que talvez a gente não soubesse o quão relevante ele era, mas agora, Sabendo que a gente sabe. sabendo que a gente sabe, parece bastante relevante. Bom, um pequeno resumo do episódio anterior. O Marc Dutroux foi um homem que, em 1989, foi condenado pelo sequestro e estupro de 5 meninas, junto com a sua esposa, Michelle Martin, e o seu cúmplice, Jan van Petegem. Nenhum dos três serviu a sentença completa, e 3 anos depois de sua condenação, o Dutroux já estava nas ruas cometendo seus crimes novamente. Depois da prisão, ele sequestrou, estuprou e torturou pelo menos mais 6 meninas. Eu esqueci de falar no episódio anterior que existem mais vítimas de estupro nas mãos do Dutroux e seus cúmplices. Não apenas as 6 que eu mencionei. Até hoje a gente não sabe ao certo o número de vítimas, né? Porque, como acontece em todos esses casos, a gente só fica sabendo daquelas que vêm à tona, as que são descobertas, né? As que Mas são a gente reportadas. sabe, as que são reportadas e as que são descobertas durante a investigação, mas estima-se que seja muito mais do que essas 6, né? A gente sabe que existem mais porque, como eu disse, nas residências dele foram encontradas diversas fitas com vídeos pornográficos, né? Vídeos dos crimes cometidos. E mais mulheres ou mais meninas são vistas nessas fitas. De qualquer forma, as vítimas mais mencionadas são as meninas Melissa Russo e Julie Lejeune, de apenas 8 anos de idade. Elas foram encontradas enterradas em uma das residências do Dutroux, depois de terem sido presas em um porão e não alimentadas por um período de 4 meses enquanto ele estava preso pelo roubo de carros. As adolescentes Anne Marshall e Effie Lambrecht, de 17 e 19 anos, também foram encontradas após terem sido supostamente enterradas vivas pelo Dutroux e um ou mais de seus cúmplices. E as meninas Sabine Dardenne e a Letitia Dalreis, de 12 e 14 anos, que felizmente foram encontradas com vida em uma cela improvisada em uma das residências do monstro. Quando o Dutroux foi preso, ele começou a dizer que ele não matou nenhuma das meninas. As meninas Melissa e Julie teriam morrido de fome, depois que o seu cúmplice Bernard Weinstein não as alimentou, e as meninas Anne e Effie teriam sido entregues a um dos cúmplices dele. E ele as teria matado, depois de 5 semanas de abuso. Segundo Dutroux, ele não era um estuprador e não era um assassino. Ele era um cachorro pequeno, o nível mais baixo na hierarquia de uma rede de pedófilos poderosos que envolviam policiais, juízes e até a realeza. Então, agora a gente vai entrar nos muitos erros da polícia, nos indícios de corrupção, no julgamento e no que aconteceu até a gente chegar lá. Bom, o primeiro erro da polícia foi soltar esse homem depois de apenas 3 anos, né? Obviamente, né?
Pois é, ele ficou 6 anos preso, mas foram 3 anos da condenação até a soltura, foram 3 anos. Isso depois dele ter sequestrado e estuprado 5 meninas, sendo que 3 eram menores de idade. O segundo erro da polícia foi que depois de sequestradas, todas as vítimas ficaram vivas por longos períodos de tempo, sendo estupradas e torturadas, enquanto a polícia simplesmente não priorizava o caso. Muito pelo contrário, como a gente falou na parte 1, eles eram super grosseiros com as famílias e literalmente falaram para o pai da Julie que a prioridade não era achar a filha deles. A gente já falou várias vezes de casos em que a investigação de polícias diversas não é boa, mas eu acho que essa foi a postura mais rude que eu já vi de uma força policial. Foi muito rude. Pra mãe da Anne, eles falaram que ela devia ver menos Miami Vice. É uma coisa, assim, absurda. Sim, Uma beberou o grosseria. deboche. Então. Pior ainda. E essa foi, assim, é o erro que acho que é mais comentado em todos os documentários e artigos. Pior do que todos os erros da polícia foi que durante a investigação sobre o paradeiro da Melissa e da Julie, e a investigação do roubo de carros, isso foi ali em dezembro de 1995, a polícia visitou a casa do Dutroux Meu. 2 vezes, nos dias 13 e 19 de dezembro. Nessa ocasião, o policial no local ouviu vozes de crianças, possivelmente da Melissa e da Julie, que estavam presas no porão enquanto ele estava lá. Mas, ao invés de chamar reforços e investigar as construções no porão da casa, o policial aceitou a explicação do Dutroux de que eram crianças da vizinhança brincando na rua. Mano, o maluco tem Então, uma assim, ficha, sabe? O maluco tem um o histórico. maluco tem uma ficha por sequestro e estupro. As meninas desaparecem, o nome dele praticamente que imediatamente vem à tona nas investigações, mas meio que é perdido, meio que ninguém dá muita bola. E daí, algumas fontes mencionam que a polícia foi lá em relação à investigação do sequestro das meninas. Outras fontes mencionam que a polícia foi até lá durante a investigação do roubo de carros. De qualquer forma, essas investigações estavam acontecendo paralelamente, quando ele está com as 2 meninas literalmente no porão da casa dele e está roubando carros. Então, não interessa por que a polícia foi lá, mas a polícia chegou aí lá nos dias 13 e 19 de dezembro e em uma das ocasiões ouviu vozes de criança e o Dutroux, não, isso daqui é a criançada aí da vizinhança. Não, E o policial, faz sentido. eu suponho até que. Em dezembro. Não, eu suponho até que por O uma frio questão do caralho, de. as crianças na rua. Não, eu suponho até que por uma questão de autopreservação, antes de ir na casa dele, o policial tem que puxar a ficha policial dele, até pro policial saber antes de chegar lá se ele tá em risco, se o cara tem um histórico de confronto armado com a polícia, sei lá, né? É o tipo de coisa que eu imagino que você deve ler antes de entrevistar uma pessoa. É impossível você não ter visto que o maluco é um estuprador em série, que ainda rouba carro, e aí você ouve voz. E, mano, você vai me desculpar, é muito diferente o grito de uma criança brincando de um grito desesperado de socorro. Pois é. Então, assim, eu não consigo. Sabe quando parece que, tipo, a pessoa tá sem saco de ver o que é? Então, eu tento ter um pouco, assim, de não simpatia, mas empatia pelo policial, que você, de repente, não imagina que existam crianças presas no porão. Porque, como eu falei, a Bélgica não tinha esse tipo de crime, né? Assim, esse tipo de crime não era parte da cultura, não tinha acontecido nos últimos anos. Então, não estava no consciente da população, não estava no consciente das pessoas. Então, eu imagino que ele nem pensou. Só que se eu sou um policial e eu ouço vozes de criança, mesmo que eu não ouça vozes de criança, mesmo que eu não ouça nada, eu tô indo investigar uma casa, eu vou dar uma olhada no porão. Eu não vou sozinha, eu vou dar uma olhada no porão.
E como eu falei no episódio anterior, a porta de onde elas foram aprisionadas era uma porta camuflada com umas prateleiras, era uma porta grossa, tal, era um esquema. Mas mesmo assim, eu acho que um policial com 5 minutos de boa vontade poderia chegar. Eu não sei, é difícil julgar, mas puta que pariu, velho. Pra 2 vezes começar, eles foram na casa desse Nerso, você vê uma Renata. porta escondida atrás de uma estante, você já sabe que você tem que entrar ali. Então, eles não sabem, eles não viram. Eu vou te mostrar a porta, peraí. Então, era uma porta que não. A porta não estava visível. Tá, Não era entendi. visivelmente uma porta. Mas é isso que eu tô falando. Porra, 5 minutos de boa vontade, eu acho que um policial experiente veria isso, sabe? É. Ou pelo menos teria feito uma anotação de que ele deveria voltar naquela casa com reforços. Mano, é a casa de um estuprador, de um sequestrador estuprador de 5 E meninas, você ouviu vozes de criança lá dentro, né? A sabe? ponto de você perguntar pro cara o que era. É, Se o cara te deu uma justificativa, você provavelmente questionou, né? pois é. Algumas fontes também falam que no porão estava tendo uma construção ali, que ele estava mexendo no porão. E para o policial, o Dutroux falou que era um sistema de drenagem, porque porão às vezes fica úmido, né? Então você tem que fazer uma escavação ao redor do porão para fazer a drenagem do porão. Isso é uma coisa normal. É que aí Mas daí o você policial tem falou: "Ai, um. que bom que você é um responsible house owner. Tipo, que você tá cuidando, fazendo a manutenção da sua casa. Obrigada." Ah, eu não sei se, tipo, eu também, por ter nascido no Brasil, se eu já não tô, né? Mas assim, você tem um estuprador em série fazendo uma obra em casa num contexto em que tem menina sumindo. Obrigada. Eu entendo que você não vai, que é uma coisa que não acontece na Bélgica, mas o John Wayne Gacy já tinha sido preso, sabe? As pessoas já sabiam que esse tipo de coisa acontecia no mundo, né? Obrigada. Eu acho muita inocência, sabe? É muita Eu também. inocência. Ou vontade de não investigar. Pois é isso que eu tô pensando também, porque eu acho que tem um limite entre inocência e conveniência, né? Ou- Será que você realmente acreditou no que ele falou ou era conveniente pra você acreditar na explicação E por que era conveniente? churupita? Por que É. era conveniente? Aquele policial podia ter salvado 2 meninas, mas ele acreditou em um pedófilo previamente condenado. Depois que o Dutroux foi liberado da cadeia pela primeira vez, ele morou do lado de um cara chamado. Ele morou vizinho de um cara chamado Claude Theroux. O Claude começou a desconfiar do Dutroux depois de vê-lo se aproximando das meninas da vizinhança. Ah lá. Então, o Claude, ele fala assim, porque o Claude sabia que ele tinha sido preso, mas não sabia exatamente por quê, pelo que eu entendi. Mas ele falou: o Dutroux era um cara legal, gente boa, simpático, tal. Ninguém imaginava que ele ia virar o que ele virou. Só que quando eu comecei a falar com ele, eu comecei a ver ele olhando diferente para as meninas muito jovens, para as crianças mesmo da vizinhança. E o Claude foi até a polícia fazer uma denúncia. E falou: olha, esse fulano de tal, do Tro, que mora do meu lado, esse cara é meio estranho. Vocês podem dar uma vigiada nele? E a polícia pediu para que ele se tornasse um informante e angariasse mais informações, o que ele aceitou fazer. Mais tarde, o Dutroux, achando que o Claude era meio que parça dele, pediu que o Claude o ajudasse em uma construção em uma de suas propriedades. Ele literalmente estava construindo um sistema de túneis e celas no porão. Mano. E disse para o Claude, com todas as palavras, que seria um bom lugar para segurar crianças até mandá-las para fora do país. Em outra ocasião, ele perguntou se o Claude queria fazer um dinheiro fácil. O Claude disse que sim, e o Dutroux sugeriu que eles sequestrassem uma menina, algo que o Claude se recusou a fazer. Ele falou: mano, eu não sou seu parça, calma. Eu quero fazer um dinheiro rápido, mas assim,
Se você tiver um esquema, sei lá, de vender alguma coisa, tá ligado? Não sequestrar uma menina. E nisso, o Claude já era informante da polícia. Então, a gente sabe, com certeza, que a polícia já tinha o Marc Dutroux sob investigação. Porque todas essas informações haviam sido passadas para a polícia. E como eu falei no episódio anterior, os crimes aconteceram em localizações diferentes. Era leste, oeste, sul da Bélgica, então não eram exatamente numa região fechada. E os departamentos de polícia não se comunicavam. Eles não tinham ligado os pontos das meninas que estavam desaparecendo. Mas, de qualquer forma, a polícia sabia do Dutroux. Eles foram informados, eles já tinham uma das casas deles sob vigilância. E nisso, as meninas de 8 anos, a Melissa e a Julie, já estavam desaparecidas. Então, o Claude informou para a polícia, mas por alguma razão nada foi propriamente investigado e nada foi feito. A gente não sabe o que aconteceu com a investigação que o Claude ajudou. Se ela foi sabotada, se ela desapareceu, se foi incompetência, o que foi? Se foi falta de recurso. E eu imagino como isso deve ter mexido com o senso dele de justiça, né? Você passar, olha o que você tá reportando e a polícia tá... plena. Sei lá, eu acho que é uma coisa... É o tipo de situação pra você perder a fé na humanidade mesmo, né? Porque... Sim. Em algumas das fitas de vídeo encontradas nas residências do Dutroux, havia imagens da construção do porão onde a Melissa e a Julie foram aprisionadas. Essa fita aparentemente se perdeu e nunca foi revisada. É muita coisa, é muita coisa para ser uma grande coincidência de incompetência policial, né? Mana, essas fitas eram muitas fitas, Renata. Não era uma ou duas fitas, eram muitas fitas. A maioria nunca nem foi assistida. É muita coisa. Você entendeu o que eu quero dizer, que é difícil falar, né? Mas é muito... Vai ficar pior, amor. Isso daqui não é nem assim, a pontinha do iceberg. Então, como eu falei, eles já tinham o nome do Dutroux, já tinham recebido informações, tiveram a oportunidade de salvar 2 meninas de 8 anos e não fizeram absolutamente nada. E também, como eu disse, quando o Dutroux foi preso novamente em 96, ele começou a falar que ele não era um estuprador nem assassino, mas membro de uma rede de pedófilos poderosos. E quanto mais ele falava e quanto mais informação sobre o caso vinha à tona, quanto mais a população descobria as falhas que a polícia cometeu, os erros que a polícia cometeu e as falhas no sistema de justiça belga, mais crescia a revolta do povo belga com as autoridades e mais credibilidade as histórias do Dutroux ganhava. Mas claro. Concorda? Porque quando eles começaram a ver os erros, a incompetência da polícia, eles falaram, gente, esse cara ele tá falando a verdade. Porque não é possível que a nossa polícia seja tão incompetente. O homem que prendeu o Dutroux, o juiz Jean-Marc Connerotte, uma pessoa que o pai da Anne Marshall descreveu como sendo uma pessoa preocupada com descobrir a verdade, prendeu também cúmplices e associados do Dutroux, como, por exemplo, um empresário chamado Michel Niraud, que costumava frequentar orgias e quem o juiz acreditava ser o cérebro por trás da operação. Esse juiz, ele foi atrás. Quando ele ficou sabendo que tinha que uma possível rede de pedofilia, ele foi atrás. Ele prendeu cerca de 10 pessoas. E esse Michel Niraud, ele achava que era o cara rico, porque o Michel Niraud era um empresário bem conectado. Ele tinha muita gente que era político, delegado, advogados, gente da alta sociedade. E o juiz acreditava que ele entrava com os clientes e o Dutroux entrava com as garotas. Sequestrava as garotas para levar para esses clientes. O Niraud estava em contato com o Dutroux durante o último sequestro e teria encomendado uma garota ao Dutroux e pagado por essa garota. Isso porque os registros bancários, o histórico bancário do Dutroux mostram.
Aí faz sentido como ele conseguiu 7 casos, né? Exato. O juiz Jean-Marc sabia que o Nihô era um homem de muitos contatos e pediu ajuda da população para angariar informações. E enquanto isso tudo está acontecendo, né, as notícias estão vindo à tona, o país inteiro está falando disso, está todo mundo seguindo essa história, todos os jornais estão falando disso. Uma menina chamada Regina Louf acompanhava todas as notícias do país. E ela viu na televisão o Dutroux ser preso e mais tarde o Michel Nihô. E ela veio então à tona com uma declaração bombástica. Segundo a Regina, ela havia passado anos de sua infância sofrendo abuso sexual de uma rede de pedófilos e havia presenciado estupro, tortura e até assassinatos. Ela disse ter reconhecido Dutroux e o Nihô e alegou ter certeza de que eles estavam envolvidos com a rede que a vitimizou por todos aqueles anos. Segundo a Regina, o Dutroux trazia as garotas e as drogas para as festas e orgias organizadas pelo Nihô, que convidava a nata da sociedade belga, tanto para participar quanto para que eles fossem comprometidos. Isso é uma coisa que a gente viu no caso do Epstein e isso é uma coisa que a gente viu no caso do Diddy também. Às vezes o convite, ele vai lá e convida político, advogado, celebridade para aquelas festas, e daí quando você chega lá, você vê o que está acontecendo e você fala, mano, eu não quero ser parte disso. Só que agora você já tem uma foto naquela festa. E agora esse cara tá te chantageando, querendo dinheiro, querendo favores políticos, querendo que a investigação X seja sabotada, que ninguém investigue os impostos dele, que ninguém investigue o tráfico de droga dele, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente vê. Às vezes a nata da sociedade estava participando, às vezes foi convidada só para ser chantageada depois. Embora essas declarações se pareçam muito com as teorias de conspiração comuns dos anos 80, durante o Pânico Satânico, algumas coisas nos levam a acreditar na Regina. Em primeiro lugar, a história dela nunca mudou, em todos esses anos. Até os detalhes que ela lembrava continuaram os mesmos no decorrer dos anos. Coisa assim, detalhe pequeno, ela lembrava de tudo. Em segundo lugar, ela não era a única. Depois que ela deu os detalhes do abuso que ela sofreu, pelo menos outras 8 testemunhas vieram à tona. Muita gente. A Regina foi identificada, no caso, como a testemunha X1. Então tinha de X1 a X9. Eram 9 testemunhas ao todo. E isso ficou conhecido como os X-Files da Bélgica, porque era um compilado de testemunhos que a polícia agora precisava investigar, precisava checar a veracidade desses testemunhos e precisava ligar os pontos, né? Ligar um no outro e ver se eles estavam falando das mesmas pessoas. A Regina descreveu até uma casa onde, em 94, ela presenciou o abuso e o assassinato de uma menina. Ela disse que ela não conhecia a menina, mas ela disse que o Dutroux e o Nihô estavam lá. Essa casa era conectada a uma fazenda de cogumelos. E a investigação conseguiu localizar essa casa e conectá-la ao assassinato, que naquela época ainda estava sem solução, de uma menina de 15 anos chamada Christine Van Hys. Nossa, então ela conseguiu identificar uma cena do crime que tinha uma vítima. Exatamente. A Christine costumava passar tempo em um prédio sede de uma rádio pirata. Esse prédio pertencia a ninguém menos que o Michel Nihô. A Regina confirmou que a Cristina era a menina que ela viu ser assassinada naquele dia. E a Regina lembrava de todos os detalhes da casa. Ela descreveu o corredor assim, assim, assado, o quarto tal, onde que estava cada pessoa. E um antigo morador da casa, que morou lá antes da casa ser vendida, falou que só alguém que estivesse estado dentro da casa poderia saber desses detalhes. E não podia ser depois do fato, porque a casa tinha sido demolida.
Então ela estava lá antes do Dutroux ser preso. Quem liderou a investigação, tomando testemunhos e checando, né, a veracidade de cada história, foi um jovem policial chamado Rudy Roskins. A investigação começou a ganhar tração e fazer progresso, até que em outubro de 1996, o juiz Jean-Marc Connerota foi afastado do caso por conflito de interesses. Isso porque ele foi a um evento para angariar fundos para as vítimas. E você concorda que se eu prendo um pedófilo, eu estou a favor das vítimas desse pedófilo? Sim. Então, se eu vou a um evento para angariar fundos para as famílias dessas vítimas, eu estou do lado certo? Eu não Sim. estou. Não há conflito de interesses? Existe um só interesse? Não entendi, gente. O interesse não é justiça para as vítimas? Aparentemente não. Porque ele foi substituído por um juiz que nunca tinha coordenado uma investigação. Então, esse juiz porreta que estava atrás da verdade, que prendeu 10 pessoas, inclusive o Michel Nehol, ele Foi tirado. Foi substituído por um homem que nunca tinha liderado uma investigação. Que estranho. Né? Segundo o pai da Julie, era como cuspir nos túmulos das vítimas. Sim. O caso do século dado a alguém sem experiência alguma. E essa foi a gota d'água para a população belga, gente. Mais de 300 mil pessoas marcharam pelas ruas de Bruxelas. Foi o maior protesto da história do país. E quem protestou pedia justiça e homenageava as vítimas. O protesto ficou conhecido como a Marcha Branca, pois quem marchou carregava balões ou flores brancas. E daí estavam presentes as famílias das vítimas, a Sabine e a Letícia estavam junto. Boa. Elas contaram suas histórias, se emocionaram com as homenagens, mas aquilo era de fato um protesto. As pessoas estavam demonstrando uma homenagem para as vítimas e para as famílias das vítimas, mas também Pedindo protestando justiça. a injustiça que estava acontecendo e todo mundo estava, assim, revoltado. E assim, a população estava tão revoltada, mas tão revoltada e tão sem fé nas instituições do país que eles começaram a temer uma revolução armada. E tem que temer mesmo, porque às vezes a galera esquece que os servidores públicos estão para servir a galera. Não tá agradando, é para ter medo mesmo. Então, Nossa, tanto gente. que se falou muito nesse caso, que esse caso tenha sido utilizado como uma arma para a extrema-direita para tentar ganhar o poder. E isso também é aquilo, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, né? Pode ter sido uma rede de pedófilos, pode ter sido corrupção, pode ter sido encobrimento da verdade, mas também pode ter sido que a extrema-direita viu uma oportunidade de desestabilizar o governo para tomar o poder. Tá. Né? Que é isso que... Vamos falar de golpe? É isso que acontece. Você pega uma situação que não necessariamente foi a extrema-direita que criou, mas daí a extrema-direita vai lá ver uma oportunidade, né? Olha o país como está desestabilizado e desestabiliza mais, né? Pega a falta de fé do povo nas instituições para usar isso como uma arma política. E daí, do outro lado, tinha gente falando, gente, isso não existe, é só uma conspiração da extrema-direita, tá tudo bem, não é assim, não existe rede de pedófilos, não existe corrupção nesse caso, sabe? As pessoas tentando passar pano. Tanto que uma comissão foi instaurada no parlamento para investigar as falhas da polícia, porque o parlamento viu que o país estava tão abalado e tão, assim, à flor da pele, que eles falaram, vamos montar uma comissão e vamos fingir, pelo menos, que a gente está trabalhando para investigar isso, né? Para levantar aí as falhas da polícia. Ai, que eles, bom, de fato, porque fizeram. assim, que recado você passa para as pessoas quando você tem um pedófilo, um estuprador em série, assassino em série de mulher, tipo de criança, e a resposta da polícia é uma investigação torta dessa. A resposta das autoridades é uma investigação... Como que as pessoas vão se revoltar?
Então, e daí, realmente, eles instauraram essa comissão e eles tentaram fazer um bom trabalho para mandar essa mensagem para a população de que eles iam trabalhar, de que eles iam buscar respostas. Tentar acalmar, né? Save face com a população. Acalmar a população. A comissão concluiu que, de fato, a polícia já tinha informações suficientes para prender o Dutroux logo após o sequestro da Melissa e da Julie, mas falhou em fazê-lo, o que resultou na morte delas e no sequestro de mais 4 meninas, sendo que 2 delas também foram assassinadas. No entanto, quanto mais a comissão se aprofundava na investigação, menos cooperação ela tinha de colegas políticos e da polícia. O trabalho da comissão foi basicamente sabotado e uma votação no parlamento selou os arquivos da comissão por 30 anos. Que jeito! Do jeito. E aí, galera? Pois é. Segundo um dos membros da comissão, o Claude Iderkins, não foram encontradas provas de que o Dutroux e seus cúmplices teriam sido protegidos pelas autoridades, mas disse que sua maior proteção foram a incompetência e o mau funcionamento da polícia e do sistema de justiça belga. Então ele meio que falou, olha, gente, a gente não encontrou nenhum rastro de corrupção que tivesse protegendo o Dutroux, mas a gente encontrou o mau funcionamento aí da polícia e do sistema de justiça e essas foram as maiores proteções que eles tiveram. Se incompetência fosse crime, essa galera estaria presa. Pois é. 5 meses depois, o Michel Nihou estava solto, aguardando julgamento em liberdade. Mano. Legal, né? Aí como você vai falar que não tem nada? Então, cada tentativa de provar que o Dutroux era realmente membro de uma rede de pedófilos poderosos foi esmagada. Mais e mais a teoria que se firmava era de que ele agia sozinho, com a ajuda da esposa e de um ou outro nerso, como Michel Lelièvre. Essa narrativa de que ele teria agido sozinho, com a ajuda de um ou 2 nersos e da esposa, era muito importante para a estabilidade político-econômica do país. The greater good. Porque estava todo mundo querendo queimar a Bastilha e eles estavam tentando se safar. Menos de 1 ano depois do início da investigação ao depoimento da Regina Luff e os X-Files, né, as testemunhas X, o time do Rudy Hoskins, que investigava as histórias das testemunhas X, foi afastado do caso. Eles foram suspensos, acusados de manipular testemunhos e evidências. Eles tiveram que lutar por anos para limpar seus nomes, mas a investigação estava oficialmente morta. Mano. Então todos os X-Files, todas as testemunhas X que eles estavam investigando, simplesmente foram descartadas, porque elas não eram... Esse é o caso Epstein da Bélgica, né? Sim. O substituto do Rudy entrou em contato com a Regina e disse que agora ela precisava provar que a história dela era verdadeira. E daí ela falou assim, tem um documentário inclusive que é o X-Files, Belgian X-Files, que eu vou linkar aqui na descrição do episódio, que a Regina fala como que eu vou provar? Como que eu vou provar minha história? Vocês que são da polícia, vocês que têm que provar. Eu dou a história, vocês que vão ter que verificar. Eu que tô sendo julgada. Porque ela falou, eu não posso entrar na casa das pessoas, eu não tenho mandado pra entrar na casa das pessoas, eu não posso interrogar as pessoas, eu não posso puxar dado das pessoas, entendeu? Das bases de dados. Base de dados, não posso fazer nada disso. Vocês que têm que investigar. E ele falou, não, agora é você que tem que provar que a sua história, que as suas acusações são verdadeiras. Olha a vibe dessa gente. E a mídia, claro, tirou a Regina de mentirosa e louca e disse que todas as suas histórias eram fantasias de uma mente transtornada. Ela literalmente foi chamada de louca por toda a mídia belga. Porque, como eu falei, a história dela ia fazer a credibilidade das instituições belgas ficarem no chão.
Era muito importante para o país, né, para o status quo, que a história dela e das outras testemunhas fossem abafadas, porque senão ia gerar uma revolta mesmo, ia gerar uma revolução na Bélgica. E isso continua a ficar claro quando. Não tá nem na metade, tá? Continua a ficar claro quando a gente fica sabendo que impressões digitais e cabelos foram encontrados no porão do Dutroux. Vários, não só dele. Segundo a promotora do caso, os cabelos foram testados, mas os resultados foram inconclusivos. Com o decorrer do tempo, no entanto, ficou claro que eles nunca foram realmente testados. Nossa, E gente. todas as amostras foram descartadas. Aí fica a lição para quem fala que essas coisas só acontecem na América Latina, né? Que é. Ah, sim, que na Europa não tem corrupção Pois é. igual no Brasil, que o Brasil é que é corrupto. Aí, A gente vê galera. umas corrupção aqui que dá até medo. A autópsia da Melissa também aponta que a menina foi estuprada repetidamente cerca de 2 semanas antes de sua morte. Mas nessa época, como vocês se lembram, o Dutroux estava na cadeia por roubo de carro. Pois é. Então quem estava naquele porão com ela? Segundo o documentário Belgian X-Files, os pais da Melissa foram impedidos de ver o corpo da filha. Segundo as autoridades belga, era melhor psicologicamente que os pais não vissem suas filhas. Essa notícia foi confirmada pelo The Guardian, tá? Eu vi também num artigo do The Guardian. A jornalista que fez o documentário, ela trabalha para o The Guardian. DNA encontrado no corpo da menina não foi testado. Eu tenho certeza que se alguém for procurar hoje, vai ter desaparecido a amostra, misteriosamente. Alguém vai ter tirado do lugar. Sim. As autoridades alegaram que o corpo já estava muito decomposto para realizar os exames. A gente sabe que isso não é verdade, mas todas as amostras foram descartadas. Claro que sim. Então fica a pergunta: será que elas morreram realmente de fome? Ou morreram vítimas do abuso, como os pais também questionam, né? E quem abusou essas meninas enquanto o Dutroux estava na prisão? Foi os cúmplices dele, o Weinstein, o Lelièvre, ou foi realmente uma rede de pedofilia? E por que os cabelos não foram testados? Por que as impressões digitais não foram cuidadas? Por que, preservadas? Por que o DNA não foi testado? Mas calma que piora. Consegue piorar. Mais de 20 testemunhas envolvidas nesse caso, direta ou indiretamente, morreram de forma prematura ou foram mortas em acidentes ou por suicídio. Claro que sim. Como, por exemplo, o informante da polícia chamado José Stepper, que morreu 2 dias antes de encontrar um jornalista para conversar sobre o caso e contar o que ele sabia. E a lista é longa. Em agosto de 95, Guy Goebbels, um policial que investigava o desaparecimento da Julie e da Melissa, cometeu suicídio em seu apartamento. Em novembro de 95, o Bernard Weinstein foi assassinado pelo Dutroux e enterrado vivo depois de uma desavença por dinheiro. Ainda em novembro daquele ano, um homem chamado Bruno Talhaferro, um comerciante de sucata que teria desmanchado o carro usado para sequestrar a Melissa e a Julie, queria testemunhar contra o Dutroux, mas morreu envenenado, antes que pudesse fazê-lo. A teoria de que ele teria sido envenenado foi confirmada pela autópsia. Ainda naquele ano, um homem chamado Jean-Paul Tamignot desapareceu. Ele tinha alugado uma garagem perto de um hangar que era alugado pelo Dutroux, então ele sabia do business do Dutroux. Ele tinha visto muita coisa. O pé dele foi encontrado em um canal em Liège e o corpo nunca foi encontrado. Ele foi dormir com os peixes. Sua namorada, na época, também morreu em um acidente de carro em 2001. Aí não é... François Heiskens foi atropelado por um trem pouco antes de uma audiência onde ele iria testemunhar contra o Dutroux. Que estranho. Em 96, Simon Poncelet, um policial que investigava o esquema de roubo de carros do Dutroux, foi morto a tiros em seu escritório durante o turno da noite. Que estranho. A morte dele nunca foi desvendada. Não. Em dezembro de 96, Michel Poirot,
o dono de uma boate barra bordel que conhecia o Michel Nihou, foi morto a tiros em um estacionamento depois de solicitar um encontro com as famílias da Julie e da Melissa. Em março de 97, um homem chamado Christian Kunratz, um preso que ia depor sobre o seu relacionamento com Weinstein, fugiu um dia antes do depoimento e foi encontrado um mês depois, morto em um subúrbio em Bruxelas. Em 97 ainda, o José Stepper morreu, como eu falei. Em 98, a Brigitte Genart, amiga íntima do Michel Nihou, cometeu suicídio. Em 98, Gínia Pardans, uma assistente social que cuidava das vítimas de uma rede de pornografia infantil, morreu em um acidente de carro após receber ameaças de morte que diziam que ela, de fato, morreria em um acidente de carro. Ainda em 98, em dezembro, a Fabienne Juppard, a esposa do Bruno Talhaferro, morreu queimada em sua cama. O colchão havia sido encharcado com metanol e a garrafa com o álcool ainda estava fechada ao lado da cama. A investigação concluiu que isso foi um suicídio. Porque todo mundo que vai cometer suicídio coloca fogo no próprio colchão para morrer da melhor forma possível. Em 99, Hubert Masson, promotor público, foi baleado e a investigação concluiu que foi um suicídio, apesar dele nunca deixar uma carta para a esposa e para os filhos. Tá vendo? Em agosto de 99, Gregor Antipini, um policial, cometeu suicídio por enforcamento. Em novembro, Sandra Claes, ex-namorado do Michel Lelièvre, cometeu suicídio. E muitas outras testemunhas tiveram o mesmo destino. Segundo a própria Regina Louf, se você é testemunha nesse caso, ou você tá morta, ou você, como ela, tá louca. Porque é isso que ela foi taxada. Ela foi taxada de louca pra baixo, Mas né? tendo em vista o que acontece com as testemunhas que são, entre aspas, críveis, é isso, né? As testemunhas que são críveis morrem, né? Tendo em vista o que aconteceu com quem podia depor, pra ela a melhor coisa que aconteceu foi ela ser taxada de louca. E ela fala no documentário, ela fala, gente, eu vivo numa fazenda com meu marido, com meus 4 filhos, eu tenho meu próprio negócio, que ela tem um canil e um abrigo para animais. Eu tenho meu próprio negócio, onde que eu sou louca? Vale dizer que quando o julgamento finalmente aconteceu, 7 anos depois da prisão do Dutroux, cerca de 450 testemunhas foram chamadas. Segundo a Michelle, esposa do Dutroux, ele e o Weinstein sequestraram a Melissa e a Julie e assassinaram a Anne e a Effie. Mas essa aí também não dá pra confiar muito no que ela fala, né? Ela falou também, ela confessou que ela realmente não entrou no porão para alimentar as meninas porque ela estava morrendo de medo do marido dela, tadinho, uma vítima, entendeu? Da sociedade, dos abusos daquele homem, tadinha. Depois de 3 meses de julgamento, Marc Dutroux recebeu prisão perpétua. Michel Martin recebeu 30 anos e Michel Lelièvre 25 anos. O júri não conseguiu chegar a uma conclusão sobre o envolvimento do Michel Nihou, mas ele foi mais tarde condenado por tráfico de drogas e passou 5 anos encarcerado. A Michelle foi solta em 2012 depois de servir 16 anos, quando ela saiu para se mudar para um convento. O Michel Lelièvre foi solto em 2019 e a Regina hoje vive em uma fazenda com seu marido e 4 filhos. Ela tem um canil e um abrigo para animais. Se esse caso é uma grande conspiração ou não, eu não sei. O que eu sei, e que todos sabem, é que Marc Dutroux construía um sistema elaborado de túneis e celas. Se ele sozinho quisesse estuprar alguém, ele não precisaria disso. Ele mantinha suas vítimas vivas por semanas. Se ele sozinho quisesse, entre aspas, apenas estuprar alguém, deixá-las vivas era algo bastante arriscado. O histórico bancário do Dutroux mostra o depósito de grandes somas após os sequestros. Ele acumulou dinheiro suficiente para 7 residências. Se ele sozinho quisesse estuprar alguém, por que parecia estar sendo pago para isso? A gente nunca vai saber a magnitude real desses crimes. Manter a paz e status quo foi e continua sendo mais importante do que a verdade e a justiça. E essa é a história de Marc Dutroux, a besta da Bélgica. Oh, gente, assim, alguma coisa tá sendo encoberta aí.
Você pode não querer acreditar numa rede internacional de pedófilos, mas assim, mais uma vez, tendo em vista tudo que a gente está vendo hoje em dia, eu não ficaria nem um pouco surpresa de descobrir que é exatamente isso. Mas assim, pode ser outra coisa. É porque é muita coisa, gente. Nessas horas, eu acho que é a resposta mais simples. É muita coisa dando errado numa investigação ao mesmo tempo para não ser sabotagem. É tipo, estatisticamente, praticamente impossível você ter tanta coisa dando errado sem ser de propósito, sabe? Sem ser uma ação coordenada para sabotar a investigação. Pra fazer o advogado do diabo, essas quase 30 mortes aconteceram num período de anos, né? Então, e realmente algumas pessoas vão morrer. Algumas pessoas, por exemplo, o policial que investigou a Melissa e a Julie, o caso, né? Eu acredito que seja muito difícil para você saber que você investigou aquele caso e elas foram encontradas mortas. Então, não seria difícil que ele tenha entrado numa depressão, se sentido culpado e o caramba, e tenha cometido suicídio de fato. Eu consigo ver também as pessoas que morreram, sei lá, de trombose ou de ataque cardíaco. Isso é uma Sim, um ou outro fatalidade. Isso sim, pode ser mas... um ou outro. Agora, tipo, a mulher que morre no colchão pegando fogo e ela foi e é dado como suicídio, eu acho muito estranho. Bastante estranho, entendeu? O cara que vai depor e momentos antes de depor, ele morre nos trilhos do trem, atropelado por um trem. O outro vai encontrar A com um galera que foi jornalista e envenenada. é envenenado. Então, assim, né? Tem muita morte suspeita relacionada. E é isso, gente. Não tivemos um final feliz. Como normalmente não temos, porque o mundo é um lugar horrível. Olha, revoltem-se conosco, gente. Vamos Pois lá. é. Mas a única parte não tão revoltante desse caso é que nos mostra que essas coisas absurdas não existem só no Brasil. A única coisa que me deu um pouco de esperança nessa história foi que a Regina foi taxada, ela viveu abusos absurdos durante a infância e adolescência dela. Ela foi ridicularizada por um país inteiro, taxada de louca pelo país inteiro, taxada de mentirosa pelo país inteiro, e ela continua viva, continua com a família dela, continua cuidando dos animais dela e continua aqui. Não. Então eu acho que esse é o silver lining, esse é o lado bom dessa história. Talvez se a gente pudesse, sei lá, se a gente puder encontrar um pouco de esperança na história dela, a resiliência dela é algo inspirador. Sim. E é isso, gente. Bora começar a semana com essa, galera. Uhum. E desculpa aí qualquer coisa, né? Porque eu deprimi todo mundo, deprimi geral. Nossa, meu amor à vida se foi. Da próxima vez eu trago algo mais legal. O meu caso é mais de boa. O meu próximo roteiro é mais de boa. Eu vou trazer uma coisa mais É um legal caso um também, pouquinho mais gente. leve. Talvez uma assombração, um ET, entendeu? Um roubo. O meu próximo roteiro que a gente vai gravar é de assombração. Você vai gostar. Ah, então tá bom. Então tá bom. E é isso, gente. E é isso, gente. Boa semana. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada pela paciência. Se você tá ouvindo isso na quarta-feira porque você é apoiador, muito obrigada pelo seu apoio. Yes. Faz toda a diferença Sim. na nossa vida e faz a gente acreditar que esse sonho é possível. A gente ama vocês todos. Sim, e se você é nosso apoiador, no domingo sai um episódio exclusivo só pra você, porque você já ouviu o episódio na quarta. E vai ser outra serial killer. Ih! Ui! Ai, e pior que é de criança, você acredita? Ai, que tristeza. Ai, meu Deus. E vamos que vamos. Vamos de mais E tragédia. E beijo, gente. Sejam bons, busquem conhecimento e é isso. Xablau. E xablau.